Fala galera, esse é mais um conteúdo do coletivo Vivências Superdotadas. O objetivo aqui é desconstruir tabus sobre altas habilidades ou superdotação. A gente procura falar de superdotação em primeira pessoa, trazendo sempre um convidado aqui diferente para mostrar toda a diversidade que existe dentro do espectro da superdotação. Hoje a gente tem um convidado muito especial, é o Gustavo Latino, que por acaso é um colega de profissão que tem uma história muito interessante com a pesquisa e com a clínica. Tudo de boa aí contigo, Gustavo? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite e prazer poder estar aqui, de verdade. Estou fazendo uma apresentação agora mais formal. Doutor Gustavo Schulz Gatino é idealizador do primeiro Congresso de Superdotação do Estado do Rio de Janeiro. Possui sólida formação acadêmica e trajetória profissional de reconhecimento nacional e internacional. É mestre e doutor em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com atuação acadêmica consolidada como professor e pesquisador na área do neurodesenvolvimento. Atualmente integra o corpo docente da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, onde atua como professor associado e investigador no campo do neurodesenvolvimento e da superdotação. Sua produção científica é expressiva, incluindo livros, capítulos e artigos em periódicos de grande impacto, além de participação ativa em congressos internacionais com ênfase em temas como neurodesenvolvimento, neurodiversidade e desenvolvimento humano. Destaca-se também sua contribuição para pesquisas clínicas e a validação de instrumentos de avaliação no campo do neurodesenvolvimento. Ao longo de sua carreira, acumulou ampla experiência internacional em ensino, pesquisa e prática clínica, colaborando com instituições de saúde na Europa e na América Latina. Exerce funções como supervisor clínico e professor convidado em diversos contextos formativos, evidenciando sua inserção global no campo da neurodiversidade e das práticas baseadas em evidências. Com mais de 2 décadas de experiência no atendimento a pessoas com condições de neurodesenvolvimento, reforça sua conexão direta com as demandas reais dessa população. Sua vivência pessoal como indivíduo superdotado amplia sua compreensão das múltiplas dimensões da neurodiversidade, integrando o conhecimento científico à perspectiva experiencial e consolidando sua posição como investigador proeminente na área da superdotação. Show. Então, Gustavo, vamos dizer assim que você não é exatamente um leigo e está bem longe de ser. Por que motivo você levou tanto tempo para olhar para você mesmo e dar esse passo de autocuidado, de buscar sua avaliação? Esse é um ponto bem interessante, porque até então o meu entendimento sobre o que existia, né, em relação às altas habilidades estava simplesmente associado, pronto, certo, altas habilidades é ter um alto funcionamento em relação a algo e por muitos anos ficou por isso mesmo, tipo: "Ah, tá, então tem alguma coisa a ver com altas habilidades", mas nunca tinha passado pela minha cabeça que tinha a ver exatamente com o que a gente coloca hoje como neurodivergência. Nunca tinha passado pela minha cabeça de que algumas características de comportamento estavam relacionadas a isso, porque chega a ser até curioso, porque eu estudei neurodivergência e neurodiversidade durante muitos anos, mas ficou sempre muito associado à questão do autismo. O que fez dar um clique de que existia alguma coisa específica que não era exatamente só a parte boa foi quando eu fui num congresso de musicoterapia em 2024, no Reino Unido, e aí tinha um painel de vários musicoterapeutas falando das suas dificuldades, e aí algum dos participantes falou em mascarar comportamentos, ou mais especificamente sobre camuflar comportamentos quando se está em público. E eu fiquei pensando aquilo, nossa, mas
isso tem a ver comigo, né? Aí depois eu fiquei pensando, será que o meu diagnóstico, né, que eu acabei recebendo em 2023 de depressão, ansiedade, será que pode ter alguma coisa a ver com isso? Sabe, eu nunca tinha ligado as coisas. Só que aí qual que é a primeira reação? Eu fiquei pensando, nossa, então se eu ando a camuflar comportamentos quando eu tô com muitas pessoas, então significa que eu sou uma pessoa neurodivergente. Aí falei isso para minha psicóloga, ela falou, pum, é autista. Eu fiquei, nossa, mas Pesquisa autismo há muitos anos aí, né? Pô, calma aí. aí eu fiquei pensando, nossa, mas autismo? Logo eu não tenho nada em relação a comportamentos restritos e interesses, a parte social super desenvolvida, mas aí eu via que tinha alguma coisa relacionada à parte de hiperresponsividade, a parte sensorial muito intensa, a parte emocional muito intensa, mas nunca sabe, me realmente despertou alguma coisa do tipo: "Não, tem a ver com a superdotação". Aí, mais especificamente, em 2024, eu decido escrever um livro para contar a minha experiência como paciente em musicoterapia. E aí, quando eu vou revisitar os registros do que aconteceu em cada sessão e sobre o que eu relatava dentro das sessões, ficou muito claro que tinha alguma coisa ali relacionada com a superdotação, porque claro, a partir daquele momento também em 2024, aí além de ler mais sobre o autismo, eu comecei a estudar mais especificamente sobre superdotação. Aí eu encontrei um perfil da neuropsicóloga Daiane Azevedo, chamado, até vou olhar aqui o nome para não errar, a página dela que é muito boa, se eu não me engano é deixa eu ver se aparece para mim aqui, Neuropsicompatível, né, Ah, da sei, Daiane sei. Azevedo, e a página dela começou a falar algumas coisas assim, entre aspas, comigo, do tipo, nossa, mas isso tem muito a ver comigo. E aí eu depois encontrei o Instituto POT também de Curitiba, que falava sobre superdotação, entre outras coisas. E aí quando eu concluí o livro, para mim estava super claro, super evidente que tinha alguma coisa a ver aí com superdotação. Aí, claro, aí entrou, né, vários outros problemas pessoais que eu acabei não avançando o quanto eu gostaria nessa parte de fazer especificamente o processo de identificação da superdotação, mas já ali, a partir daquele momento, desde aquele evento em maio de 2024, depois da escrita do livro, que foi publicado em outubro de 2024, tinha-se ali, digamos, algo importante em relação a esse assunto. E aí no livro eu trago várias vezes esse tema da superdotação, e e aí eu trago que a única pessoa de toda a família que já tinha identificado que tinha alguma coisa diferente era a minha avó tinha sempre identificado, mas os meus pais não não entendiam aquilo como algo que tivesse saindo da norma, né, como e aí depois, claro, aí depois eu fui entender agora, conversando com as minhas primas, que praticamente todas do lado materno são superdotadas. E que todas passaram por desafios enormes ao longo da vida, e só agora que as coisas começam a fazer sentido. E a gente foi descobrir daí que a primeira superdotada da família realmente foi a minha avó. E que Doideira. aí, sem Eu, obviamente identificação formal, mas tudo em relação a colocando todas as características, sejam elas cognitivas, sensoriais e emocionais, que com certeza a minha avó foi a primeira, assim, da família, ficou muito evidente. eu lembro, eu cheguei a falar contigo, era 2023, aí tu falou que a Dani também tinha falado contigo, a Dani Pendeza, né? Que ela tem umas publicações bem legais sobre o tema também, no instituto dela.
Mas assim, com tudo isso você ainda demorou mais um pouco, né? Qual foi o estopim que, então, agora eu preciso ver isso? E qual foi o estalo, assim? Eu acho que se eu for pensar em alguma razão muito específica para buscar a identificação, foi ver que o meu filho Santiago é muito parecido comigo em relação aos comportamentos, e de tudo que eu lia, cada vez mais parecia que, bom, então deve ser mesmo isso, e aí fui procurar a identificação, até porque chegou naquele momento do tipo: "Não, tá muito claro que eu sou uma pessoa neurodivergente, mas preciso entender exatamente o que que é". Eu tinha quase que certeza absoluta que não era autismo, que não era, aí eu já tinha feito a triagem para TDAH, tinha dado negativo, ou seja, não tinha o diagnóstico. E o que, entre aspas, atrapalhou foi ter feito terapia com profissionais que entendiam muito pouco, quase nada do assunto. Profissionais que sabiam da existência, mas não com a profundidade suficiente para dizer: "Não, a tua identificação tem que ser para ontem", ou, né, "vai atrás disso", porque de fato Deixa eu te perguntar só um detalhe sim, para sim, situar, esses profissionais eram do Brasil ou eram da Europa? eram do Brasil, mas é aí que tá. E aí eu ia complementar justamente com isso, e ainda na Europa que superdotação ainda é algo associado a talento. Eu ainda dei palestra essa semana, falando da minha nova linha de pesquisa relacionada à superdotação na universidade, e eu fiquei muito, muito surpreso que praticamente ninguém, olha, investigadores super experientes, pessoas que trabalham com isso há bastante tempo, desconheciam completamente a complexidade da superdotação. Ainda na A Europa é muito palestra comum. foi aí Eu em fiz um Portugal? Foi na Não, não, eu fiz uma palestra no doutorado de musicoterapia na Universidade de Aalborg, na Dinamarca, e a minha Dinamarca? palestra era justamente relacionando neurociências e música, e as possíveis pontes que são possíveis de serem construídas entre essas duas, digamos assim, essas duas disciplinas. E, obviamente, o motivo que inspirou e o que estava por trás de tudo isso é a minha necessidade da minha nova linha de pesquisa em superdotação dentro da universidade. Então, eu fui apresentar como que as neurociências conversam com a musicoterapia e quais são as possibilidades de investigação a partir disso, mas não de uma forma geral e do que já existe, em função daquilo que temos de novo. Então, por exemplo, hoje a gente tem nas neurociências o que a gente chama de na rede de modo padrão, né, DMN, né, do inglês, que se refere a estudar o indivíduo nos seus estados de introspecção e meditação, que é mega importante para a questão da superdotação. Falei especificamente de questões emocionais que podem ser mensuradas por novas tecnologias dentro das neurociências, como o uso de eletroencefalograma portátil, que permite que a gente consiga ter em tempo real o que que acontece com o indivíduo. E também outro assunto que eu conversei, que faz muito sentido para as altas habilidades de superdotação, que é a parte de interconexões cerebrais, ou seja, como que o cérebro de duas pessoas se relacionam naquilo que a gente chama de momentos de interesse, onde nós temos sincronias cerebrais a partir de uma interação entre dois indivíduos, e que isso, obviamente, acontece muito em relação à música. Então, o meu Pois ponto é, né, foi, bacana. sim, o meu ponto foi, significa que existem momentos importantes associados a, a uma interação musical que afetam principalmente questões emocionais e que ativam, tanto no terapeuta quanto no paciente, as mesmas áreas. Só que assim, isso é praticamente desconhecido no campo da superdotação, não porque os superdotados não se interessam por esse tema, é justamente o oposto. Todo foco
do que existe sobre musicoterapia e neurodivergência, ele foi colocado todo para o autismo, agora nos últimos anos para o TDAH e quase nada para superdotação. Por quê? Porque se sabe muito pouco no mundo todo sobre superdotação e, obviamente, o interesse maior do autismo, porque existe, ainda bem, uma grande conscientização desse perfil, dessa condição, diagnóstico, como queiram, e que eu espero que um dia seja da mesma forma na superdotação. Justamente por isso que hoje eu organizo um congresso sobre o tema. Bacana. A gente vai lá, vamos conversar bastante do Congresso. É, eu acho, eu vejo que o autismo, como o autismo ganhou muito foco, ganhou muito estudo, muita pesquisa, eu acho que acabou puxando as outras neurodivergências, assim, no embalo, questões de direitos, etc. E assim, tem muito autista superdotado. Tem muito superdotado que tem irmão autista, que tem filho autista. Então acaba que uma coisa puxa a outra, né? Eu suspeito do meu irmão nunca fez avaliação formal dele, mas eu acho que o meu irmão seria o que a gente chamaria de superdotação de dupla excepcionalidade, né, eu tenho quase essa certeza, né, então, normalmente essas coisas estão mesmo associadas, né, e é interessante porque quando a gente pensa superdotação, a primeira reação é: "Nossa, mas como é que eu não me dei conta disso antes?" Aí eu começo a olhar a família. Quase todas as minhas primas passaram não em um, mas em 2, 3 concursos ao mesmo tempo, e aí que vem o mais interessante, e ao mesmo tempo todas, assim como eu, tiveram muitas dificuldades pessoais, seja em relacionamentos, amorosos, seja em relacionamentos dentro do emprego, em relação às amizades. O que mais para mim me chama atenção hoje da superdotação é o tema da assincronia, que é isso que a doutora Alzene Ribeiro fala tanto, que é a questão da assincronia do superdotado, que o nosso cérebro ele funciona, né, dessa maneira assíncrona. Então que ao mesmo tempo existe um grande interesse, um funcionamento muito grande cognitivo e ao mesmo tempo uma grande dificuldade de conseguir lidar com as emoções, de conseguir lidar com as experiências sensoriais. E durante muito tempo eu me cobrava, mas por que que eu tenho as reações que eu tenho? Por que que eu levo tanto tempo para me regular depois que eu fico triste, depois que eu fico irritado? E num primeiro momento era mesmo algo do tipo, mas por quê? Existe alguma coisa errada comigo? E aí depois a identificação da superdotação foi libertador. Foi libertador eu saber que é algo neurológico, é algo genético, e que eu posso trabalhar a partir de então. Então, a famosa hipervigilância da superdotação, ela começou a diminuir, assim como a necessidade de perfeccionismo. Então, quando eu li uma publicação sobre dotação que dizia: "O superdotado, ele já é um sujeito que nasce em trauma". Aquilo mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando o que que aquilo significava. E aí depois eu fui entender que essa questão do trauma, como parece que já aconteceu algo comigo que eu não sei lidar, que é algo que eu não controlo, mas que existe uma reação específica sobre isso. Deixa eu entrar num ponto, já que entrou nesse assunto. Eu lembro de você relatar que a sua educação básica foi numa instituição bem tradicional, né? Religiosa, e acho que a graduação também, né? Você teve dificuldade nesse período, assim? Você chegou a apresentar algum problema? É, Muitos, muitos, aliás, né, muitos problemas. Eu acho que a minha eu acho que a minha educação específica relacionado a estudar em escola de origem alemã, de confissão luterana, né, já é um ambiente por si só complexo, porque
a tradição alemã tem muito isso de como que você segue alguma coisa, de como você, tem uma conduta perante a sociedade, mas ao mesmo tempo a educação luterana, ela é super inclusiva. É um pouco o oposto do que eu imaginava, então assim, o que existia, né, o que existia especificamente sobre digamos assim, as dificuldades e conservadorismo dentro da escola nunca veio da filosofia da escola. Vinha muito mais de características de alguns professores que não tinham, digamos assim, sensibilidade alguma com qualquer questão relacionada à neurodivergência. E aí eu digo mais, que a escola em si ela já tinha, né, no seu DNA uma característica inclusiva, porque eu já na pré-escola eu tinha colegas já com diagnóstico de autismo que estavam lá conosco, então na minha escola a inclusão já era uma coisa muito comum. O que não existia era a mesma coisa que hoje, que era entender que superdotação também era neurodivergência e que, obviamente, a superdotação carregava questões emocionais e sensoriais além da parte cognitiva. Então, assim, na escola eu era sempre aquele aluno que não parava de conversar na aula, que já no que hoje é o primeiro ano, né, e na época era a primeira série, me botaram do lado da menina que era, diziam até o termo, né, da menina mais limpinha da sala para ver se eu aprendia a me organizar e ter condutas mais esperadas, porque eu não conseguia parar quieto, né? A minha forma de aprender desde a pré-escola, né? Eu já na pré-escola eu já sabia ler, Tu chegou a eu ser já tinha acelerado? alguns hiperfocos em relação à música, em relação a saber todas as bandeiras do mundo, por exemplo, coisas assim. Só que aí que tá, ninguém ninguém entendia o o porquê que eu, apesar de ter todo aquele grande desenvolvimento cognitivo, parecia que tinha algo que não encaixava ali. E claro, era uma criança que era muito intensa emocionalmente, mas assim, como ninguém sabia, ele é assim mesmo, sabe, não tinha muito algo que pudesse Che- ir além disso. Chegaram a te acelerar? Chegou a pular série? Essa prática era comum, né? Aí que tá, até queriam, eh, mas a minha mãe que achou, né, pelo menos essa consciência foi muito bom que ela teve de que não, a parte social, emocional dele não tá muito boa. A sincronia, né? Cara, e esses sintomas aí que você teve, você chegou a ter que usar medicamento? Você chegou a ter que ter afastamento de trabalho, algo assim, chegou nesse ponto? Sim, logo que a mãe do Santiago engravidou, lá em 2021, eu decidi que eu precisava ir atrás, né, já que eu ia ser pai, então eu achei que eu precisava ir atrás de algo para poder lidar melhor, principalmente com a ansiedade, com a depressão. Porque, assim, o que era muito óbvio para mim desde cedo era a questão da ansiedade e da depressão, que do lado do meu pai tem todo um histórico de depressão, de suicídio e um comportamento muito claro de ansiedade, então para mim era bom, então significa que a questão é muito clara de, como é que eu vou dizer assim, era uma era algo que era muito claro, meus pais tinham, né, um perfil muito ansioso, então tinha isso muito claro. E eu pensei: "Bom, se eu vou ser pai, então eu vou precisar ver isso direitinho". Começar a ir atrás e entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a fazer psicoterapia, já mesmo sem ter a certeza que era superdotação ou ter muito claro,
já fazia terapia baseada no esquema, ou terapia do esquema, né, como se diz, que é super indicado para superdotação. E obviamente comecei a tomar remédio para primeiro só para ansiedade, depois para depressão e ansiedade. E aí fui assim até o ano passado, mas aí eu vi que o remédio estava acabando comigo, mas acabando literalmente, a minha saúde estava indo para um lugar muito ruim mesmo. Então eu vi que eu precisava também entender melhor qual que era o meu funcionamento, ver o que que era preciso. E aí olha que doido, né, um dos únicos lugares que conseguiu isso ainda na minha adolescência, logo que eu entrei para o bacharelado em musicoterapia, fui num oftalmo e ele fez a tal da iridologia lá para ver a questão da minha íris. Ele falou: Nossa, meu, tu tem um funcionamento muito acelerado, segundo aqui a identificação da tua íris, e para o teu corpo funcionar bem, tu precisa fazer corrida, atividade de alto impacto, senão a tua cabeça nunca vai relaxar. Aquilo fez bastante sentido na época e hoje eu posso dizer que se eu não vou treinar 5 vezes por semana, correr pelo menos 3 vezes por semana, a minha mente não descansa. Então eu aprendi a lidar com a superdotação, de ter algumas condutas antecipatórias para eu poder ter um mínimo de uma vida razoavelmente tranquila. Show. E você conseguiu, com essas práticas de exercício, eu acredito que deve ter feito algumas adaptações de trabalho, etc. Conseguiu melhorar esse Ai, pois quadro é, e eu tirar a esqueci de falar essa medicação? parte, é verdade. E aí, nesses quase 10 anos de universidade, eu tive já uma licença maior de afastamento, que foi praticamente um semestre inteiro, e depois uma que foi de mais ou menos um mês para ir de afastamento. E tu conseguiu fazer alguma adaptação no trabalho para funcionar melhor? E, e com essas práticas de exercício, etc., tu conseguiu diminuir medicação, retirar? Como é que tá isso? Eu acho que o que começou a funcionar bastante foi trabalhar muito na terapia a questão da autocobrança, ainda que seja uma coisa super difícil, porque, né, todos os estudos mostram na superdotação a dificuldade com o perfeccionismo, e no meu caso nunca foi diferente. Eu acho que o que mudou, talvez, eh, eu acho que o que mudou talvez um pouco foi, depois da identificação, conseguir enxergar com menos cobrança, mais aceitação. E o motivo óbvio, né, como eu tenho um filho para criar, isso me ajudou muito a fazer muitas leituras nele, do que ele passa exatamente o que eu passei, só que meus pais não tinham o preparo que eu tenho. Então também de conseguir, acho que quebrar um ciclo, né, dos 2 lados, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, de muita cobrança familiar, de muita necessidade de ter que provar, né, as habilidades ou o que consegue, porque isso obviamente vem de uma dificuldade de estrutura em relação às famílias. As 2 famílias tiveram um homem que teve que sair cedo de casa para trabalhar e ganhar dinheiro, e as mulheres ficarem com as crianças, né, e aí depois eu, depois de adulto, me vi na mesma condição, a mesma condição dos 2 lados da família, de ter que sair e viajar para poder sustentar uma família. E aí, então, o que que acontece? A terapia, ela me ajudou, e aí que tá, principalmente a musicoterapia, enquanto paciente, me ajudou a identificar as origens dos traumas e das dificuldades, para que eu tivesse condição de integrar todas essas fragmentações do passado em algo mais específico para que eu possa lidar nos dias de hoje.
É perfeito? Claro que não, mas pelo menos eu entendo de onde vêm os gatilhos, o que que eu posso fazer, entre outras coisas. Sim, eu tento fazer um exercício, cara, não sei se é assim com você também. Eu tento parar e me questionar, cara, será que eu estou me cobrando muito? Será que eu estou sendo muito rígido com isso? E depois que a gente sabe que tem essa tendência, a gente consegue fazer esse questionamento, né? Eu acho que isso é o ponto de partida, né? Não sei se você tem essa mesma visão, assim. Bastante. E é assim, algo que eu também aprendi ao longo dos anos, é que tem dias que a gente consegue lidar muito bem, tem dias que não e tá tudo bem. E que realmente ter uma rede de apoio, que não apenas apoie, mas que entenda que as coisas funcionam assim, foi muito bom. E assim, essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive ao longo do meu primeiro casamento, porque não existia essa possibilidade de entendimento. Quase sempre, quando existia, era porque se aproximava de um diagnóstico de autismo, que tinha esse entendimento, mas não de que, ainda mais aqui em Portugal, nossa, entender a superdotação como algo de uma pessoa neurodivergente é super difícil. E eu vejo mesmo na comunidade dos musicoterapeutas, né, de quando se fala neurodivergência, tá, beleza, autismo, deficiência motora, deficiência intelectual, TDAH, superdotação, opa, não é diagnóstico, então não vai receber o mesmo tratamento. Então existe Cara, essa dificuldade muito evidente. a gente tem um problema na pesquisa, né? Que existe muito foco no cognitivo, nos testes, isso tem muita pesquisa mesmo. Mas a parte emocional, personalidade, funcionamento, isso tem menos volume de pesquisa, muito menos, assim. E a gente tem o problema que a grande maioria, a imensa maioria, não tem identificação. Então, até para fazer uma pesquisa, vamos supor, uma pesquisa longitudinal, para ver essas questões de emoção, de personalidade e mesmo de qualidade de vida, etc., como que você vai fazer uma pesquisa sem pegar uma amostra enviesada, se existem muitos poucos indivíduos identificados e geralmente os que estão numa classe social melhor, que tem condição de pagar por uma avaliação, que geralmente é feita de forma particular, então já está num ambiente um pouco melhor, né? E quantos não estão passando despercebidos para se ter uma amostragem mais fidedigna, né? É, como você enxerga esse problema em relação à pesquisa mesmo, né? Será que os dados que a gente tem hoje são confiáveis? Será que o panorama vai mudar quando se puder fazer mais pesquisas? O que que tu imagina aí? Eu acho que o primeiro ponto, e essa minha esse é o meu foco nesse momento, é entender o estado da arte, entender o que existe, entender conceitualmente como as pessoas definem ao redor do mundo a superdotação, entender especificamente como que são feitas essas definições em cada lugar do mundo, para que a gente tenha uma noção geral do que se fala no mundo sobre superdotação, e num segundo momento avançar para uma outra temática que é investigar dentro do que existe, quais são os pontos principais, que obviamente no Brasil a gente tem uma visão clara desses desafios, mas nos outros países nem tanto. Então, a partir da identificação, então por isso que eu tenho trabalhado muito isso na minha linha de pesquisa, fazer essa identificação conceitual no primeiro momento, ver dentro desse estado da arte quais são os temas mais investigados, e, obviamente, do que eu já vi e do que outros colegas já publicaram, a parte emocional e sensorial é a menos falada. E a partir do que se sabe da parte emocional e sensorial, buscar uma categorização de cada uma dessas áreas, para que a gente possa ter especificidade daquilo que precisa ser estudado. Então, por exemplo, quando a gente fala de aspectos emocionais, eu gosto de destacar alguns pontos, como a regulação emocional, a expressão emocional,
a sincronia emocional e, obviamente, a parte de entendimento das emoções. Então, cada uma dessas áreas, elas precisam passar por diferentes tipos de estudo e por diferentes tipos de análise. Então, por isso que essas áreas elas precisam ser estudadas de uma forma muito específica e direcionada, senão a gente só vai dizer que tem desafios emocionais. Mas quais? Como? Em que momentos eles acontecem? Como as pessoas lidam com esses aspectos emocionais? Então, esse é um ponto importante que a academia e os investigadores vão precisar se debruçar, e eu, da minha parte, obviamente, já tenho alguns estudos que eu quero realizar na parte de musicoterapia com esses aspectos emocionais, e depois na parte sensorial. Então, mas o que que acontece na parte sensorial? É alguma hipo ou hiperresponsividade relacionada a mais do que um? A quais os sentidos exatamente? O que que acontece de fato em relação a essas respostas e esse entendimento sensorial? Então, acho que depois que a gente tiver uma identificação dos conceitos principais, das áreas menos estudadas, dentro dessas áreas, quais são os principais temas de interesse? E, obviamente, por fim, a realização desses estudos relacionados a intervenções, entre outras coisas, aí sim eu acho que o panorama vai mudar. Eu acredito muito, e isso de verdade é uma coisa que eu gostaria de fazer no futuro, que a gente teria que fazer assim como teve no autismo, que teve o MAPA, né, o MAB, né, o Mapa Autismo Brasil. Eu acho que teria que ter o mesmo na questão da superdotação, e espero que sim. Cara, é importante a gente destacar também que o Mapa do Autismo foi uma iniciativa de uma colega também da musicoterapia, né, que encabeçou isso, a Carol Saikoff. É muito bacana o trabalho dela, assim, eu dei uma olhada no mapa, acho que seria muito bom fazer algo assim com relação à superdotação também. É, com relação à música, a gente vê na comunidade que a música é uma área de interesse muito forte. A gente tem os estereótipos, né? Superdotado vai gostar de xadrez, de astronomia, de matemática, não sei o quê. Mas quando a gente conhece as pessoas reais, a gente vê que esses interesses existem, mas existem vários outros, tipo, muito fortes também. E a arte, principalmente a música, alguns são músicos profissionais ou tocam no nível profissional, outros gostam, mas é uma coisa universal, assim. Queria te perguntar, no caso da musicoterapia, a gente tem no Brasil, tradicionalmente, atuação mais forte em campos como saúde mental, deficiência intelectual e reabilitação neurológica, né? Geralmente, quando a fala é comprometida e ainda é difícil a musicoterapia encampar outras áreas. Você enxerga um futuro no Brasil para a musicoterapia atuando com pessoas superdotadas? Eu acredito muito, porque eu fiz uma live ano passado, em novembro, sobre o tema, e a adesão foi muito grande, as pessoas com muita curiosidade, né? É sempre interessante quando tem alguma coisa relacionada ao tema da superdotação. Acontecem dois fenômenos, né? O primeiro é a curiosidade para saber sobre o tema, por ser algo novo, e a curiosidade para entender, será que eu sou superdotado ou não, né? Então entram muito essas duas temáticas, e posso dizer que sim, que o tema da superdotação tem interessado muitas pessoas a respeito, e eu vejo com muita sensibilidade do campo da musicoterapia que quer sim entender mais, e quem sabe a partir do entendimento e uma conscientização sobre o tema vai também querer atender essas pessoas. Show, cara. E assim, você, não sei como foi o processo, assim, como você se sentiu durante o processo de avaliação e tudo mais. Para algumas pessoas é mais tranquilo, para outras pessoas é um momento de grande ansiedade. É, e como você está lidando com isso agora? É um momento ainda de luto? É um momento
Como é que você já começou algumas mudanças que estão surtindo efeito? Como é que você está lidando agora, assim? É bem recente, né, que você foi identificado. Sim, sim. É interessante que eu nunca, depois da identificação, eu nunca pensei em relação a luto, nunca tive praticamente nada em relação a isso, porque desde a primeira do primeiro encontro com que eu tive para fazer esse processo, eu já disse para ela: "Olha, eu acho que eu devo ser aqueles superdotados de livro", mas eu disse para ela: "Vai que não, mas eu acho", né, expliquei tudo para ela. Então foi durante esse processo foi muito tranquilo, porque eu já entrei mais ou menos sabendo que eu ia encontrar. Acho que o luto, de verdade, aconteceu muito mais, eh, quando quando eu escrevi o livro contando a minha história, e aí acho que muito mais o luto ele existiu, não por conta da neurodivergência, mas muito mais por conta dos traumas do passado, né. Tem um trecho do meu livro que eu digo assim: "Eu acredito que a superdotação deva ter influenciado muito a minha história, mas com certeza o fato de apanhar da minha empregada, que me cuidava da babá desde os 9 meses, também influenciou". Então, sabe, eu acho que para mim o luto muito maior veio daí, de entender que a história ela já era complexa além da superdotação, né, de que entender que esses elementos, eles legitimam, de alguma maneira, as minhas dificuldades e me ajudou muito durante um tempo, foi fazer terapia de aceitação e compromisso para justamente lidar com essa parte, de entender que se a história foi muito difícil, é esperado que algumas coisas sejam difíceis ainda hoje para a gente saber lidar, né. Cara, tu botou uma questão interessante, porque a gente vê hoje, por causa dos divulgadores de conteúdo, uma tendência às vezes à vitimização. Ah, se você é superdotado, você tem a vida horrível, você tem questões de saúde mental. E assim, às vezes se coloca muita coisa na conta só da superdotação. Mas assim, tem superdotados com questões de saúde mental? Tem muitos, outros não. Estatisticamente, a gente precisa de mais pesquisa para entender como é esse processo. As pesquisas atuais, elas não são conclusivas em relação a dizer que a pessoa tem realmente alguma vulnerabilidade. E as pessoas colocam muito peso na neurodivergência, na condição, e às vezes pouco peso na história. E a gente vê na comunidade assim os relatos às vezes muito pesados de pessoas que vivenciaram abuso, no seu caso o abuso físico, né? Mas de abuso também sexual, violência doméstica, que cresceram em famílias desestruturadas, que passaram por coisas complicadas. E como é que a gente vai dizer? Ah, tudo é a superação, que peso tem a divergência e o trauma, que ponto vai potencializar o trauma. A gente não tem essa resposta a nível de dado, a nível de pesquisa, assim, porque é uma área ainda pouco investigada, né? Mas eu vejo essa tendência que eu até questiono, vira uma desinformação porque não está se levando em conta o todo, né? E tem os casos de dupla excepcionalidade, porque, por exemplo, se você tem uma ansiedade muito complicada, muito difícil de controlar, você entra no transtorno de ansiedade generalizado. Aí é dupla excepcional. Se você tem uma depressão muito longa, você entra na distimia. Aí, se você tem questões executivas, você entra no critério do TDAH. Se você tem questões de socialização, você entra no critério do TEA, sei lá. Ou alguma outra condição que afete isso, uma agorafobia. Então, acaba que o critério da superdotação é só a parte boa, né? Ah, performa bem cognitivamente, tem um talento, e isso acaba não olhando para o todo do indivíduo. Ah, então isso é da superdotação, isso não é. Cara, tem um gap de pesquisa muito absurdo com relação a essas coisas. Esse É, gap ele existe porque além do desconhecimento,
a gente tem problemas metodológicos muito grandes em relação às pesquisas que são publicadas. Porque, assim, estatisticamente existem técnicas que a gente utiliza, principalmente de regressão multivariada, regressão linear, que a gente consegue identificar quando a gente tem um número grande de pessoas, o quanto que eu consigo atribuir a cada um dos fatores que eu estou incluindo naquele momento. E se a gente não tem uma pesquisa com muitas pessoas, eu não consigo aplicar essas técnicas estatísticas, e o que eu consigo ter até então são estudos qualitativos, que obviamente são extremamente relevantes, mas não vão conseguir fazer uma identificação mais aprofundada do quanto que cada elemento contribui para um determinado fenômeno. E eu acredito que é isso que a gente precisa na superdotação, ter estudos que possam identificar possíveis causas de alguns comportamentos e ver o quanto cada um deles, né, cada fator tem de importância em relação a um contexto, e a partir daí a gente pode investigar muita coisa. Eu acredito que sim, tem muitos desafios, ou tiveram muitos desafios na minha vida que foram relacionados a essa intensidade emocional e sensorial, que se eu soubesse, com certeza, os desfechos de muitas coisas na vida acadêmica, nos relacionamentos, nos diferentes empregos por onde eu passei seriam completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode atribuir as respostas de um indivíduo sem considerar o ambiente. Show, cara. É, isso é bem importante. Já entrando nesse assunto de pesquisa, etc., a gente entra na organização do evento, né? Você Uhum. vem com uma proposta de organizar um evento estadual, que já em outros lugares, já aconteceu no Paraná, acho que o Paraná até foi pioneiro nisso, mas no Rio de Janeiro ainda não aconteceu. Então, você tem uma ideia assim de tema, de foco principal? Pô, isso aqui é bacana a gente botar na headline, assim. Sim, sim. É, eu quis fazer um congresso do tamanho que o tema merece, né? Então, um congresso para cerca de 400 pessoas, né? Com uma infra de um congresso grande, né? Depois de ter participado de um evento grande de autismo no Rio de Janeiro, eu fiquei muito impactado e pensei, não, a superdotação merece um congresso com o mesmo tipo de impacto, com, digamos assim, um acolhimento maior sobre o tema e que possa chegar em várias pessoas. Então, quando a gente pensou no congresso, existiam dois temas principais. O primeiro, que era a conscientização sobre a superdotação, e com certeza o segundo, que eram os desafios e as dificuldades dessas pessoas. Então, os convidados para esse evento são pessoas que trabalham ou vivem dentro do contexto da superdotação. Então, a gente vai ter palestras sobre, por exemplo, aspectos emocionais dentro da superdotação, com a doutora Natália Rosendo, que é uma pessoa que trabalha diariamente com a superdotação no estado de São Paulo. Depois nós temos a doutora Eusene Ribeiro, que vai ser, obviamente, a palestrante principal, que ela vai fazer uma leitura geral do que existe na área da superdotação, quais são os temas principais, definição, as características do tema. Depois a gente vai ter, obviamente, uma neuropsicóloga, que é quem faz a identificação, nesse caso a Daiane Azevedo, que foi a pessoa que me identificou, que vai falar tudo sobre esse processo de identificação da superdotação. Depois a gente vai ter uma palestra muito interessante sobre um instituto que existe no Rio de Janeiro, chamado Instituto Apontar, que ele trabalha com a inclusão de crianças e adolescentes superdotados em relação a programas de arte, programas de educação, auxiliam nos temas de identificação da superdotação e que dão um grande suporte para as famílias, perdão, eles trabalham com famílias de baixa renda, então um projeto muito interessante. A gente vai ter uma mesa redonda de pessoas superdotadas e familiares de pessoas superdotadas para falar dos desafios
e das dificuldades sobre esse tema. E a gente ainda vai ter uma palestra justamente relacionando o tema de autismo e superdotação, que é o caso da palestra do doutor Paulo Liberalesso, que vai fazer uma associação entre esses dois temas. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Aspectos sensoriais com a Fernanda. Ah, e óbvio, as duas que eu tenho mais proximidade, que é a de integração sensorial no contexto da superdotação, com uma terapeuta ocupacional bem conhecida no Brasil, que é a Fernanda Carneiro, que vai falar sobre esse tema. E a gente ainda vai ter uma palestra sobre suporte especializado na superdotação, que aí no caso é a minha palestra, que eu vou falar de todos os tipos de terapias, de intervenções relacionadas à superdotação e o que que existe de evidência sobre esse tema, né? Então, fazendo uma análise mais específica sobre os parâmetros de qualidade de evidência, ou seja, que avaliam se as evidências que existem são baixas, são moderadas, altas, e fazer, então, essa análise para dizer o que que existe, de fato, de investigações sobre essas intervenções para o superdotado. Bacana, em novembro já está mais adiantada a organização do que eu imaginava, assim, já tem os convidados certinho. A ideia é ser um evento de um dia, ou vão ser mais dias? Tu vai conseguir encaixar tudo num dia? A gente quis encaixar tudo num dia para por várias questões, né? A primeira é que organizar evento, além de ser uma coisa extremamente cara, é algo muito complexo, porque em 2 dias, e até em função, acho que a pandemia influenciou muito isso, a gente tem muita dificuldade em saber se as pessoas vão participar, se o evento vai ter adesão, né? Então, assim, a gente achou melhor fazer em um dia para ver, de fato, né, como que está sendo o interesse das pessoas, se realmente é algo que chama atenção, se as pessoas que estudam ou trabalham dentro desse tema, elas realmente têm um interesse de ir para um evento específico sobre o tema. Então, são algumas perguntas que a gente não tem exatamente a resposta, né? A gente acredita que com todo esse debate de ter tido a votação de uma política pública de superdotação que foi votada essa semana, acho que isso também vai ter algum certo impacto. A gente tem, obviamente, algum apoio do poder público no estado do Rio de Janeiro, tanto do que diz respeito ao estado do Rio de Janeiro e ao município do Rio de Janeiro sobre o tema. Então, a gente acredita que possa ser do interesse da sociedade, mas vamos ver o que vai acontecer no momento que a gente abrir as inscrições, né? Não sei se seu ano eleitoral vai ter alguma influência, espero que se tiver seja uma influência boa, né? Mas tem essas questões práticas, né, de apoio e tal. Vocês já têm definido um local? Vai ser na capital? Sim, vai ser na capital. Agora é mesmo de definir a questão do espaço. Provavelmente vai ser ou algum lugar na Zona Sul ou na Barra da Tijuca, não especificamente pela preferência de, não, esses são os melhores lugares do Rio de Janeiro, não. Principalmente por questões logísticas, né, de pessoas que vão chegar pelos aeroportos, pelas condições dos espaços que eles nos oferecem, não só em relação a valores, mas também em relação à estrutura. Então tem que ser tudo muito bem pensado, né? Eu já organizo o evento de musicoterapia desde 2013, então algumas coisas eu já me dei conta, né? E já fui aprendendo com o tempo, né? Dessas dificuldades, então tem que ser tudo com muita calma para poder tomar decisões para realmente que o lugar seja bom, que as pessoas sejam bem acolhidas e que realmente seja uma experiência, que um congresso ele nunca deixa de ser uma experiência, ainda que seja um espaço de aprendizagem. Você tem definido as comissões de organização, a comissão científica, tudo bem fechadinho? Sim, aí que tá. Esse é um congresso que a gente vai tentar seguir os moldes de
dos congressos que têm acontecido na área de autismo, de ser um evento menos complexo. Então, ele não vai ter, por exemplo, apresentação de trabalhos, né? Não vão ter muitas mesas redondas. É, de fato, um congresso muito basal, digamos assim, para que as pessoas tenham palestras sobre o tema e possam ir aprendendo sobre o tema. Eu ia perguntar isso, né? Se ia ter espaço para inscrição de trabalhos, vai ter algum espaço, embora o foco seja nas palestras, pelo que rodas de conversa, né? Mas chega a ter inscrição? Como é que vai ser essa parte? A gente espera que para os próximos eventos a gente tenha condição de ter já alguma coisa de apresentação de trabalhos. Mas a gente vai muito pelo que a gente receber de feedback. Se for algo que realmente interessar, com certeza. A gente vai ter esse interesse de ter trabalhos e tornar um evento muito mais inclusivo, né, nesse sentido. Mas pela questão da organização, da logística, essa parte de inscrições de trabalhos, ela demanda muito tempo, muito, muito, muito tempo, e muitas vezes acaba que nos eventos as pessoas não se interessam tanto por ouvir o trabalho de quem está começando, que é algo horrível, algo extremamente complexo. Então, se for para abrir trabalho em algum momento, vai ser para fazer no formato que já acontece em alguns congressos da Europa e também, inclusive, em alguns congressos que eu já organizei, que as pessoas enviam os trabalhos, existe uma curadoria para ver quais que são aprovados e os trabalhos são apresentados junto com as outras ponências para todo mundo, né? Então, eu quero que, quando isso aconteça, que tenha essa preocupação. Show, show. É legal, cara. Já vi que está bem avançado, assim, a organização. Você já entende bem a necessidade e tal. Cara, desejo sucesso, assim, o que você precisar, assim, de ajuda. A gente tem uma comunidade pequena, a gente faz esses conteúdos no canal, na página, que a gente puder ajudar na divulgação, a gente está aí. Se você quiser entrar na nossa comunidade, a gente tem os avisos que vão para todo mundo. Aliás, muita gente não interage nos grupos e só recebe os avisos, que é onde a gente bota as lives. E a gente tem o espaço de divulgação também. E, além disso, tem o espaço do Rio de Janeiro para fazer encontros presenciais. Então, eu acho que é legal você entrar em algumas comunidades para poder fazer essa difusão de eventos e tal. Geralmente tem essa abertura, assim, né? Embora a dinâmica nas comunidades das interações, eu não sei se você já chegou a entrar, assim, são superdotados, né? A galera não para, é muita... conversa o tempo todo, vira à noite, às vezes a galera briga, é bem complicado até de administrar, assim. Não sei se você... Mas vale a pena, assim, nesse sentido, né? Você já teve alguma experiência com essas comunidades online? Tive. Eu lembro que eu fiz um curso do Instituto Pote sobre relacionamentos para superdotados e eu acabei saindo do grupo que era muito intenso, as pessoas faziam discussões muito longas e eu acabei não ficando, né? Mas eu acho super válido e agradeço demais a possibilidade né, de poder ter algum espaço para ajudar na divulgação e que as pessoas também possam contribuir de alguma maneira. Agradeço demais. Show, cara. Agora, bom, queria convidar, assim, quem quiser abrir a câmera e conversar com a gente ou perguntar alguma coisa, uma parte um pouco mais livre, assim, até a Kênia, se quiser comentar, que está acompanhando aí de perto o processo do Gustavo. A Kênia foi minha veterana de faculdade, aliás. Alberto foi meu calouro. Fala, comenta aí com a gente. Você está ajudando nesse processo de organização? Como é que tá? Sim, na verdade a gente está procurando e buscando organizar todas essas partes
né? É mais complexo de procurar. Na verdade, a organização no geral, né? Ela é uma areazinha meio complexa. Mas a gente está dando conta, está organizando para poder começar a abrir as inscrições. E o nosso desejo, na verdade, é que a superdotação seja de fato entendida, seja de fato levada um pouco mais à frente, que alguns tabus sejam quebrados, e a gente está buscando fazer muito mais por isso também, né? Que é tanto do superdotado quanto do familiar do superdotado, para estar entendendo que são lugares diferentes, são olhares diferentes, perspectivas diferentes, e coisas que eu estou aprendendo agora, né? Por conta de tudo né, que eu estou vivendo nesse momento. Então, até para mim é uma super novidade, né? Porque já me conhece há tanto tempo, já estou há tanto tempo trabalhando e agora estou vivenciando isso, né? Então é legal, é desafiante, mas é legal também. E é Pô, isso. falar uma coisa importante, eu esqueci, lembrei agora. A gente lida muito com autismo, né? Já aconteceu comigo, queria saber se aconteceu com vocês, de ter pacientes com fortes indicadores assim de superdotação, assim. E eu até comentei em outra live que foi engraçado, que tive um paciente com hiperlexia, né? Aí, pô, é todo mundo impressionado, pô, com menos de 5 anos ele está aprendendo a ler sozinho, de maneira autônoma. Aí eu ficava, pô, na minha ignorância, pô, mas isso não é o normal, né? Assim, para todo mundo. É, que aí eu comecei a ver, não, realmente é diferente. E é bem comum a superdotação aparecer no autismo, né? Então, já aconteceu de lidar com, tipo, tanto Kênia quanto Gustavo, assim. Cara, comigo, assim, até porque para mim aparece muito mais casos de nível 3, né? Então eu pego muito mais o nível 3. Eu pego pouquíssimos de nível 1, que você olha assim, acho que pode ser uma superdotação. Para mim, até o momento, assim, nada, nenhuma, não apareceu nada que eu possa ligar com a superdotação, mas eu pego muito mais de casos de nível 3. Acontece, mas são poucos, né? Também acontece comigo. Atualmente não está atendendo nenhum de dupla excepcionalidade. Eu já tenho alguns até. Fala, Gustavo, já aconteceu contigo? Olha, por acaso, recentemente, sim. E, e aí foi até mais difícil, porque era claramente dupla excepcionalidade em função do autismo, mas a pessoa acabou desistindo porque não tinha feito ainda muito bem o luto ou não sabia lidar muito bem com aquilo. Foi uma pena, que eu acho que seria um caso que realmente a musicoterapia ia ajudar bastante. Era um adulto? Era adulta. O meu foco agora principal é o trabalho com adultos, né? Seja na questão do autismo nível 1 e a superdotação. Pô, bacana, cara. Eu já peguei alguns casos da hiperlexia, que é um indicador muito forte, né? Ou de muita musicalidade, e os casos que desconfiam até de Savan, né? Uma musicalidade que impressiona, assim, né? Tem caso que eu fiz vídeo, mandei pro pai que é músico, o pai falou assim, como é que ele consegue fazer isso? Ele nem falar, ele fala e tal. E a gente pega casos assim, né? Teve uma menininha que, autista, assim, com autismo forte, assim, de comportamento que você percebia. 2 anos e meio ela começou a falar, em um mês, no mês seguinte ela começou a ler, e começou a ler frases. Nossa. É um desenvolvimento muito diferente, assim, e, assim, se a gente atende muito autista, acaba vindo, né, se a gente pegar. Você E tá não só falando, nível 1, você tá falando aí, Alberto, eu lembrei aqui agora, tem a mãe de um paciente que eu falei com ela, eu falei, gata, dá uma procuradinha. Aí ela, pra quê? Pra ele? Eu falei, não, querida, pra você. Faz um. Ela, não, eu falei, querida, presta atenção. Aí eu comecei a apontar um pra ela, eu falei, vai por mim. Acho que seria bacana. Eu até, como ela conhece o Gustavo, eu até falei com ela. Quando você encontrar com o Gustavo, conversa com ele mais a fundo, que você vai entender. A mãe daquele menino, meu bem, que a gente encontrou no evento do IEPS. Falei com Sim, ela, conversa com o Gustavo que você vai ver, você vai entender. Ela, mas é pra ele. Eu falei, não, pra você, vai fazer. Ela, eu acho que
Se costurar, o negócio fica procurar vem. A experiência que eu tive com crianças duplo-excepcionais é assim, tipo, como é que eu vou dizer? É muito legal porque a atividade que você bota, o desafio que você bota, eles respondem. E você pode trabalhar sua criatividade, fazer propostas. Só que, assim, é meio difícil lidar com a regulação, porque se você não desafia, ele vai desregular. Se você desafia Desafia, demais e desafia. cansa, também. Aí você tem que achar um meio termo, né? E Sim. às vezes as crianças, né, são bem expressivas. Elas se cansam das atividades, deitam no chão, se jogam assim. Aí pergunta, você cansou, né? Mas geralmente é uma necessidade de atividade. E assim, eles respondem muito, é incrível. Assim, você acha, eu não vai conseguir fazer. Aí vai, consegue, caraca. Eu tô vendo muito isso com o Muito Santiago, legal. do Gustavo. Que aí eu vou criando estratégias uma Aham. em cima da outra, organizando, para, pensa. Gustavo até fala: "Você tá fazendo com terapia?" Eu falei: "Mas não tem jeito, gente, dentro de casa não tem jeito. A gente tá dentro de Uhum. casa". Vai organizando e vai pensando. E de fato, vai criando estratégias e tal. Tudo bem, eu tô em casa com ele, não é meu paciente, mas e aí? Né, a gente vai pensando e vai encontrando caminhos e é ótimo. Tanto que o meu Pode usar relacionamento com ele é recurso, maravilhoso. pode usar recurso de educação musical, né? Que no Tá. caso, a Andresa fechou a câmera, eu ia te chamar, Andresa. Andresa, tá aí? Tô aqui, Beto, tô Oi, eu aqui. ia te perguntar, você é uma pessoa que pratica, que tem a prática musical na sua vida, na sua rotina. O que que você acha dessa ideia que você ouviu da musicoterapia para adultos superdotados? Você gostaria de ser uma paciente de musicoterapia? Com certeza, porque eu utilizo a música como expressão mesmo da alma, dos sentimentos. Embora eu goste de estudar técnica, ela funciona melhor para mim como uma expressão, né? E eu fico muito feliz de ouvir vocês falando que se preocupam com os adultos que descobrem essa neurodivergência, que passam a vida adoecendo por não ter esse suporte, por não ter esse conhecimento, porque a gente não é autista, a gente não tem TDAH, mas a gente sabe que a gente não é normal, né? E a gente vive aquele sofrimento, daquela intensidade e da incompreensão. Eu acho maravilhoso o trabalho que o Gustavo está fazendo, o congresso que ele está levantando, porque nós adultos assim ainda temos muita vida pela frente e gostaríamos de ter qualidade de vida, né? Ser entendidos, ser compreendidos. E, e a música, ela me ajudou muito, Beto. Eu amo, assim, graças a Deus, assim, eu tenho a música, sabe? Se eu não tivesse a música, eu não sei o que seria de mim, né? Caramba, legal o relato. A gente vê como a gente criou um grupo agora de música na comunidade, muito intenso, né? O tempo todo a galera trocando. Gravei isso aqui, já a galera gravando áudio, mandando e cara, aqui ocupa um espaço Logo eu vou grande mandar assim para também. galera. Show. Ocupa um espaço grande mesmo. Ô, Gustavo, acho que a gente fez um conteúdo legal assim. O que que tu acha aí? Tá de bom Sim, tamanho? com Alguma questão certeza. assim? Alguma questão que a gente não tocou que seria importante? Não, não, acho que tudo foi muito bem abordado. Agradeço demais pelas perguntas e de deixar claro, né, que além do congresso e do que foi falado agora, que esse meu foco de trabalhar a superdotação na musicoterapia tem sido não só o meu grande interesse clínico, mas também de investigação, porque eu acredito que é aí que a gente pode oferecer uma ajuda completamente diferente que as outras áreas ainda não conseguem, né? Então, se existe algo que a música consegue trabalhar, é lidar com estrutura, com organização, flexibilidade, através de algo que acontece através do tempo. Então, eu acredito que a musicoterapia pode ser algo muito importante para o superdotado, principalmente por auxiliar a lidar com o tempo de uma forma diferente. Ele pode passar mais devagar, pode passar mais rápido, mas principalmente sobre quais são as emoções que eu quero viver dentro desse tempo, quais são as sensações que eu quero viver dentro daquele tempo, isso tudo guiado por um profissional competente nessa área.
Cara, muito bacana. Falar que a gente encerrando aqui, que já é 1 e pouca, 2 e pouca lá em Portugal, eu acho. É, então, cara, muito legal esse movimento que você fez, tá? Eu acho que vai ser legal, principalmente para o seu filho, você tá mais estruturado, com melhor ideia de como você funciona para atuar, em relação a ele. E com relação a você mesmo, acredito que você deu um passo importante para seu autocuidado, sim. E segundo um dos livros que a gente gosta, que é como se fosse 10 anos de terapia em 1 ano. E realmente é uma mudança muito forte de se conhecer e de se respeitar. Eu funciono desse jeito, vou respeitar esse funcionamento. Isso é bem legal. E, cara, muito legal esse interesse na pesquisa, pesquisar o tema e fazer evento. A gente, na supereducação, precisa de pesquisas sérias, precisa olhar para as reais necessidades, porque as pessoas estão adoecidas, os adultos são identificados por demanda de saúde mental, não é porque vão muito bem, performam muito bem, têm carreiras brilhantes, não, é porque precisam de ajuda. É isso que a gente vê. Então, bacana esse movimento, tá? E para que a gente possa também identificar crianças para que eles cheguem bem na vida adulta, sabe? Isso também é um movimento bem importante. Inclusive, se o seu filho tem indicadores, cara, muito legal se ele puder ter o que você não teve, o que eu também não tive, né? O que muitas pessoas da comunidade não, o que a Andresa não teve. Então, muito legal. Parabéns aí por esse engajamento, e bem rápido, né? Você nem parou um tempo para pensar, não, já levantou a bandeira, já sim, cima, né? Eu acredito que vai ser um excelente congresso, que você é bem caprichoso com as coisas que tu faz. Então, show, que eu puder te ajudar também, tamo junto, tá? Eu vou passar pelo desafio da primeira paternidade agora, muito em breve, mas eu tô aí no que eu puder. Se você quiser deixar uma mensagem final aí para a galera, então fique à vontade. Uhum. Em primeiro lugar, agradecer bastante pelo convite, pelo acolhimento. É sempre muito bom poder falar sobre esse tema, que pode parecer algo pesado, mas que a gente pode explicar de uma forma leve para as pessoas. E dizer que o autoconhecimento é a base para que a gente possa ter uma vida um pouco mais feliz. E que se é algo que eu aprendi sobre a superdotação e que já é estudado pela ciência é lidar com a nossa vulnerabilidade, que quando a gente se cobra menos e aceita as nossas diferenças, as nossas dificuldades, a probabilidade para que a gente seja mais feliz é maior. Aliás, isso foi encontrado pelo estudo da Brené Brown, que as pessoas mais felizes são aquelas que sabem lidar com as suas vulnerabilidades e entender que elas fazem parte do jogo e fazem parte da vida. Acho que essa seria a minha mensagem. Show, cara. Legal. Dá um recado para a galera, esqueci de dar no início. Sigam a nossa página no Instagram, Vivências Supertadas, porque a gente, para realizar live pelo Instagram, a gente precisa de 1.000 seguidores. Nós temos 500 e pouco ainda. Sigam o nosso canal no YouTube para receber conteúdos como esse, tá? E nós temos a comunidade, que não é uma comunidade restrita a superdotados ou a superdotados laudados, é para qualquer um que tenha interesse no tema, para informação. Nós somos um coletivo de informação, de fazer conteúdo. Então, um abraço, galera. Até a próxima.